Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Estamos na semana 6 do PET volume 3, página 122. E hoje o nosso tema é meios de comunicação, necessidade constante? Caro estudante, você consegue imaginar a sua vida sem acesso à internet, sem jogos e sem telefones? Você já parou para pensar um pouco sobre como poderia ser a sua vida sem o mundo virtual? Para alguns, pode ser até difícil acreditar, mas havia vida, sim, antes da invenção da internet. É claro que conversar com os amigos não era tão simples como hoje. Era sempre um bom e velho telefone à disposição e as cartas e telegramas enviados pelos correios. No mundo antes da internet, sabíamos que qualquer documento tinha que ser enviado pelo correio e as notícias chegavam pelo rádio, TV ou jornal. Evolução dos meios de comunicação. A primeira comunicação foi a arte rupestre, depois nós tivemos o papiro, depois correio, depois o telégrafo, depois o jornal. Depois, os meios de comunicação vieram pela rádio, depois o telégrafo elétrico, depois telefone, depois televisão e, por fim, a internet. Os meios de comunicação representam os veículos ou instrumentos designados para difundir a informação entre os homens. Por exemplo, o rádio, a televisão, o telefone, o jornal, a revista, a internet, o cinema, dentre outros. A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente, proporcionando a difusão dos conhecimentos e da comunicação no mundo. Se pensarmos que a história e origem dos meios de comunicação surgem da necessidade humana de se expressar, a arte rupestre, desenhos primitivos dentro das cavernas ou grutas, característicos da pré-história, já aponta essa importância na vida dos homens. Desde o surgimento da escrita e do alfabeto, o homem vem desenvolvendo maneiras de expandir o conhecimento e criar uma cultura humana. Note que isso é justamente o que nos difere dos animais, ou seja, a criação de uma cultura gerada pela comunicação humana, posto que as espécies animais não possuem uma linguagem que os permitam criar culturas, crenças e tradições, as quais serão passadas de geração em geração. Atividades. Leia o texto e responda às questões. As notícias chegam rápido. No Brasil, assim como em outros países, o rádio foi um dos primeiros meios de comunicação de massa, isto é, levava notícias, músicas e entrevistas a muitas pessoas ao mesmo tempo. A primeira transmissão de rádio ocorreu em 1899 e a primeira estação de rádio brasileira foi fundada em 1923, no Rio de Janeiro. No início, o rádio era um aparelho caro e apenas as pessoas mais ricas podiam ouvir os programas em suas casas. Com o tempo, porém, ele foi se tornando mais barato e popular. Então, aqui nós temos uma imagem de um rádio na década de 1930. Seus avós ou talvez bisavós já ouviram telenovelas e se encantaram com elas. Esse foi um formato muito popular no início do século passado, que tem relação com o surgimento do rádio no país. No início, o rádio brasileiro ficou muito forte tocando músicas, apresentando noticiário e levando ao público outros programas comuns naquela época no mundo todo. Acontece que, durante a década de 1930, o fenômeno das radionovelas se espalhava pelos países da América Latina, com destaque para Cuba. Todos faziam novelas em rádio, contando histórias dramáticas. Número 1.
Você e sua família utilizam quais meios de comunicação? O que vocês costumam ver ou ouvir? 2. Em sua casa, seus familiares escutam rádio? Marque os programas que vocês escutam com frequência. Esporte, exemplo, futebol, religiosos, noticiários, musicais e informativos. Aqui vocês podem marcar mais de uma alternativa, aquelas que vocês escutam com mais frequência. Leia o texto a seguir. A televisão. A invenção da televisão revolucionou a comunicação no século XX, acelerando o processo de transmissão de informações. A criação desse aparelho, que está presente em praticamente todos os lugares do globo, ocorreu em 1920, quando o escocês John Barnes desenvolveu a tecnologia primária da televisão, conseguindo obter êxito em questões relacionadas com a nitidez de imagem e sons. No Brasil, na década de 1950, o empresário Assis foi o responsável pela difusão da TV, criando a TV Tupi, a primeira emissora brasileira. A televisão foi inaugurada no Brasil há mais de 60 anos, em 1950. Assim como ocorreu com o rádio, os primeiros aparelhos de televisão eram caros e poucas famílias tinham um em sua casa. Aos poucos, os aparelhos de TV foram se tornando cada vez mais acessíveis. A partir de 1970, com a ampliação da rede de energia elétrica e a instalação de antenas parabólicas e satélites, a televisão se popularizou no país. Hoje em dia, a televisão é o meio de comunicação mais popular entre os brasileiros. Já o rádio continua presente no dia a dia das famílias, mesmo em lugares distantes com grandes centros urbanos. 3. Antigamente era comum toda a família reunir-se na sala para assistir televisão, mas agora, como é possível assistir filmes, desenhos, noticiários, novelas em celulares, por exemplo, esse hábito pode ter se modificado. Descreva como vocês utilizam a televisão em sua casa. 4. Jogo dos 7 erros. Então, aqui vocês vão encontrar 7 elementos que estão faltando em uma das figuras e vão fazer um X. Leia o texto a seguir e responda. O cinema. O cinema foi criado há pouco mais de 100 anos. Desde aquela época, as imagens são gravadas em uma película que depois é projetada na tela do cinema. O cinema, assim como outros meios de comunicação, sofreu transformações nos últimos anos. Hoje em dia, muitos cinemas contam com projetores digitais. No cinema digital, o vídeo é armazenado como se fosse um arquivo de computador. A mesma coisa aconteceu com as câmeras fotográficas. Antes das câmeras digitais, só havia as câmeras analógicas que utilizavam filmes fotográficos. Antigamente, muitas cidades pequenas do interior do Brasil possuíam uma sala de cinema. Isso acontecia porque até a popularização da televisão, o cinema era a única forma de assistir a filmes. Hoje, em muitas cidades, ele perde espaço para os filmes que são possíveis de serem assistidos pela internet. 5. Na sua cidade tem um cinema? Você já foi neste cinema? 6. Qual filme você já viu no cinema e depois voltou a assistir na TV de sua casa? Bons estudos e até a próxima aula!